E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos lá então, galera, começar com o nosso conteúdo, porque se você se lembra da nossa última aula sobre a Revolução Russa, eu usei uma palavrinha muito legal. Eu usei a palavrinha treta. Meu querido, lembra que eu falei pra você que ia ter treta? Pois bem, a treta vai acontecer agora. E olha o tema da nossa aula, ó, Domingo Sangrento. Mano, cara, lembra daquela situação da Rússia? Os caras viviam num lugar extremamente autoritário, tinha bastante problema, era um lugar bem complexo e é claro que aquela situação ia acabar em problema, tá? E o tema da nossa aula já fala sobre esse probleminha aí, Domingo Sangrento. Vamos entender o que foi isso daí então. É o seguinte, meus queridos, se você se recordar de uma aula minha sobre imperialismo, se você não se recordar é simples, não tem problema. Pausa esse vídeo, vai na minha playlist lá e dá uma olhadinha lá nas aulas sobre imperialismo. Tá? E você vai se lembrar de uma coisa muito importante, que as potências europeias estavam buscando lugares, né, cara, para poder colonizar, lugares na Ásia, lugares na África, né, cara, e a Rússia estava no meio disso, mano. Né? A Rússia não ficou lá paradinha sem buscar suas colônias, não, tá? E um dos lugares que a Rússia tentou conquistar é esse aqui, ó, que está em verdinho, tá? A Manchúria. Então a Rússia ela vai fazer essa expansão em direção ao Oriente, tentando conquistar esse território aqui para ela, mano. Só que é o seguinte, mano, ela vai se esbarrar numa outra potência asiática aqui, que é o Japão. E aí o Japão vai falar, esse território é meu. A Rússia vai falar, não, é minha. Oxi, esse território é meu. Não, é meu. Não, é meu. Cara, que eu tava falando em russo e outro em japonês, né? Mas só pra você entender, né? E aí, cara, não, a gente tem que resolver isso no braço, meu irmão. Ah, então cai pra dentro. Ah, então vamos pra porrada, vamos pra porrada. Vamos resolver essa parada aqui então e pá. Em 1904, estoura uma guerra ali, cara, entre Rússia e Japão, para ver quem ia ficar com o território da Manchúria, cara, tá? E aí você deve estar pensando assim, ah, professor, quem ganhou essa guerra aí foram os russos, né? Pô, um baita de um país enorme, um exército gigantesco. Não. Lembra, meu querido, lembra? Você tem que lembrar da nossa última aula sobre Rússia. A Rússia era um país atrasado, população exploradíssima, não tinha condições da Rússia entrar nessa guerra de igual para igual com o Japão, cara. O Japão já chegou batendo e chegou arrebentando, cara, tá? E é por isso que o Japão vence essa guerra, né? Ela vence. E aí, cara, isso tem uma consequência muito grande para a Rússia, né? Porque guerra é uma coisa extremamente cara, né, para você bancar. Cara do ponto de vista financeiro e cara do ponto de vista social. Porque eu te lanço uma pergunta. Quem são os caras que vão para a guerra para morrer? São os caras da realeza? São os caras do clero? Ou é o povão? Responde aí. 3, 2, 1. Se você respondeu que é a população mais pobre, você acertou. São esses caras, meus queridos, são os camponeses, são os operários, essa galera que é recrutada, vira soldado do dia pra noite, vai pra guerra e, cara, e morre lá, mano. E, cara, vai diminuir muito a população por conta dessa guerra, né? Muitas pessoas vão morrer, famílias vão perder entes queridos. Então isso afeta pra caramba a moral e a sociedade russa também como um todo, não só do ponto de vista financeiro, tá? Durante a guerra foi uma situação muito difícil também, porque é o seguinte, todo governo, toda nação quando ela está em guerra, ela mobiliza todos os recursos, ela mobiliza todas as forças que ela tem para aquele conflito. É o que a gente chama de esforço de guerra. E nesse esforço de guerras, cara, as fábricas começam a produzir tudo para a guerra, os alimentos são enviados para os soldados no esforço de guerra.
Nossa, professor, os alimentos são enviados? Sim, a prioridade é a guerra. Ah, e a população? Come o que sobrar. Ué, mas e se não sobrar? Passa fome. Agora a guerra tem que ser vencida, de qualquer jeito. Então, entende a situação? Isso é outra coisa que afetou a população russa, mano. Os caras, né, tinham que abrir mão do alimento dele para alimentar as tropas que estavam lá, certo? E quem estava na fábrica estava trabalhando pra caramba. A gente já viu na última aula que as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas, eram horríveis. Você trabalhava muito e eles tiveram que trabalhar mais para poder suprir. Agora você imagina você passar por tudo isso e ainda perder a guerra, né? Passar fome, perder familiares, trabalhar pra caramba e uma guerra perdida, uma causa perdida. Cara, é uma situação muito complicada que afetou muito a população russa. Mas afetou assim a galera da base da pirâmide, tá? O pessoal que estava no topo, né? O clero, a nobreza, mano, os caras estavam sossegados, né? Quem afetou mesmo foi os caras. Tanto é que não teve essa de aliviar impostos, não. Os impostos continuaram sendo cobrados, né? E as obrigações foram cobradas dos caras. Então, você pensa assim, nossa professor, mas ficou tudo bem? Cara, se você era da nobreza, da realeza, se você era do clero, tava tudo bem, porque você ia estar num lugar que nem esse aqui, ó. Olha que lugar lindo. Bonito, né? Que lugar que é esse aqui? Esse daqui, você tá vendo, é o Palácio de Inverno. Tá? De inverno, cara, só o Palácio de Inverno, tá? Porque, cara, tem muitos outros palácios aí que eu aconselho você a visitar aí na internet. Você consegue, em alguns deles você consegue até fazer uma visita virtual, cara, muito bacana, tá? Eu aconselho você a fazer isso daí, tá? Ah, professor, tá assim, o Palácio de Inverno? É, mano, essa torre aqui é pra medir a altura da neve. Nossa, que piada ruim, que droga. Meu, imagina se você der neve, cara, até aqui em cima, meu Deus do céu. Você não entra no palácio, tem que entrar pelo telhado, né, cara? Não, mas lá é frio, frio, frio mesmo, né? Voltando aqui então. Então, assim, a Rússia perdeu, tomou uma bica, perdeu dinheiro, perdeu pessoas, afetou a moral de todo mundo, ferrou com a vida da galera. Acabou a água. Enquanto eu coloco água aqui no meu chimarrão, vou te pedir um favor. Curte aí o nosso vídeo, vai lá, dá um like, isso. Clica no sininho, tá? Se você for novo aqui no nosso canal, clica aí no sininho aí, porque quando eu postar aula nova, você vai ficar sabendo. Olha que firmezinha, né? Então tem mais 3 aulas sobre Revolução Russa. Nossa, professor, vai ser 5 aulas? São 5 aulas, meu querido. Você tá vendo que é um assunto complexo aí, tá? Então eu separei bonitinho. Foi um trampo, hein, meu irmão? Montar 5 aulas sobre Revolução Russa. Merece o seu like, merece compartilhar, merece um comentário aí, hein? Por favor. Vamos lá, então. Esse era o Palácio de Inverno. Era aqui que estava, naquele momento, naquela situação, a família real russa, né, cara, a parte da nobreza e tudo mais. E é legal vocês entenderem assim qual que era a visão que o povo russo tinha em relação à família real. E essa imagem representa muito. Se você olhar bem para essa imagem, né, você tem aqui o Nicolau, né, segundo a esposa dele, né, as filhas e tudo mais, o filho, né, o Lvov. E tem uma situação aqui que é a seguinte. Olha bem como que eles estão representados aqui, né? Ele, a esposa dele e as filhas aqui, né? Eles são representados quase como santos, como personagens bíblicos, né? Como membros, né? Do céu, do paraíso, sabe? Então, assim, isso refletia a visão que o povo russo tinha sobre a família real russa. São escolhidos por Deus, são representantes de Deus, de Cristo na Terra. Pô, esses caras são quase sagrados. E olha, mano, olha a expressão deles, olha a expressão do príncipe, das meninas, eles são severos, né, cara? Então, é uma imagem feita para passar 2 informações para quem contemplava ela. Primeiro, olha, você não está diante de qualquer pessoa não, cara. É a família real escolhida por Deus. Beleza? Beleza. Outra coisa. Nós somos brabo, mano. Não pisa na bola com nós, não. Que o bicho pega pro seu lado. Saca? Então ela tinha uma questão intimidadora. E
tinha uma terceira visão, cara. Olha só, né, esse dourado, né, cara, esse ouro, toda essa riqueza, toda essa pompa. Então, tipo assim, meu, nós temos poder. A gente tem bala na agulha, meu irmão. Então não vem pra cima não que, ó, você não vai aguentar. Era um recado, né? Então não era só uma imagem para você contemplar, era uma imagem para você temer, que ajuda a gente a entender como a família real russa queria se mostrar para o povo russo e a maneira como o povo russo também enxergava a sua família real. Professor, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, para mim, para você, que estamos analisando essa situação aqui, e a gente está vendo tudo muito claramente na nossa cabecinha louca, né? Ah, o Nicolau II quis disputar com o Japão um território, foi lá, perdeu. Pô, Nicolau II, ô, mano, fala sério, né, velho? Né? Pra gente isso tá muito claro. Mas na cabeça do povo russo não tava assim. O povo russo ainda olhava pro Nicolau e falava: pô, mano, quem será que obrigou o Nicolau a fazer isso? Como assim? Não, mas ele é o nosso imperador, ele é o nosso paizinho. Quando eu falo paizinho, realmente eles, né, tinham, né, esse trato com o Nicolau II. Chamaria de paizinho. Né? E por eles entenderem que o Nicolau II era um cara bacaninha, eles imaginaram que, tipo, pô, ele pode nos ajudar. Eles entendiam que tudo que estava ocorrendo de ruim com eles deviam ser a outras esferas de poder, aos nobres, aos burgueses, a esses caras. Então eles raciocinaram o seguinte: e se a gente fosse pedir ajuda para o Nicolau II? Porque vai que ele não sabe o que está acontecendo com a gente. Pode ser, é uma possibilidade, né? Vai que ele não sabe, mano, o que está acontecendo. Então, se a gente chegar até ele e entregar uma carta, vixe, isso, exato, né? Não tinha como mandar e-mail nem um zap pro cara naquela época, mas vamos mandar uma carta para ele, né? E nessa carta a gente conta tudo e pede ajuda. Vai dar certo? Vai. Então, os caras realmente fizeram uma carta. E eu trouxe ela aqui, mano, pra vocês. Olha que bacaninha. Olha que belezinha, né? Olha o esforço da gente aí pra poder dar aula pra vocês aí, né? Pô, merece um like, mano. Merece outro compartilhamento desse vídeo aí, mano. Tô anotando o nome de vocês, hein? Eu quero ler essa carta aqui com vocês e quero, né, interpretar algumas situações aqui que ajudam a gente a entender esse contexto. Olha que coisa louca. Olha minha voz de leitor de carta. Ah, meu irmão, mais um pouquinho de chimarrão aí para um momento lindo agora. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Mano, olha como que começa essa carta, cara, né? É o seguinte, você tem aqui um grupo, cara, meu, mulheres, filhos, idosos, pessoas desamparadas. Mano, não é ninguém assim, cara, é esplendoroso. Não, é a população pobre. Pô, ô Nicolau, são os miseráveis, mano. Entende? Ah, mas o que esses caras estão querendo? Pô, verdade, justiça e proteção. São valores assim que, meu, não tem como você negar isso. Saca? Então a carta já começa muito bem por aí, ela já é muito bem escrita. Fomos transformados em pedintes. Pô, mano, Nicolau, presta atenção, cara. Aquela população trabalhadora, camponesa, os caras que acordavam cedo, que pegavam na enxada e ia trabalhar. Pô, virou pedinte, mano. São pessoas oprimidas. Estamos à beira da morte. Nicolau II é o seguinte, cara. A gente tá morrendo. Entendeu? Não tem mais o que acontecer, cara. Estamos numa situação ruim. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Entende como que a carta deixa muito clara isso, Nicolau II? Os nossos patrões lá, os burgueses, pô, estão nos explorando, cara. A gente teve que parar o trabalho para vir aqui conversar com você. Percebe? Não é você, Nicolau, o governo, que é o fator do mal. São eles lá, os burgueses que estão explorando a gente, né? Não pedimos muito. Queremos uma redução de jornada de trabalho de 8 horas. Tá? Lembra, os caras trabalhavam muito. 12 horas por dia, às vezes mais. Trabalhava de final de semana e fazia hora extra. O estabelecimento de um salário mínimo. Cada fábrica pagava de um jeito, cada patrão pagava de um jeito. Não era algo tabelado. Tá?
de um rubro, né? Eles deixam claro o quanto que eles querem ganhar e o fim do trabalho extra, fim do trabalho extraordinário. Então, pô, mano, Nicolau II, é isso que a gente quer para a gente poder continuar vivendo, é isso que a gente precisa, né? E percebe que a carta até agora ela vem num tom de apelo, de mostrar que essas coisas não são nada assim esplendorosas, são necessidades, cara. Sem isso, nada acontece. E olha que legal, os oficiais levaram o país à ruína completa e se envolveram numa guerra vergonhosa, a guerra contra o Japão, mano. Tá? Então foram os oficiais. Não foi você, Nicolau II, não, você é o cara, vai ser aqui, ó. É nóis, mano, tamo junto, Nicolau. Mas os seus oficiais, mano, pô, os caras envergonharam a gente, mano. Tomamos de 10-0 do Japão. Do Japão, velho. Os caras nem tem Copa do Mundo. Tô brincando. Nós, os trabalhadores, não temos como fazer ouvir sobre a maneira como são gastas as enormes somas que nos são retiradas dos impostos. Aqui eu quero fazer uma pausa, mano. Olha o que os caras dizem. Nicolau II é o seguinte, tem muito dinheiro sendo tirado da gente na forma de imposto, e a gente nem sabe de onde é gasto, para onde que vai nosso dinheiro. Ô, mano, para onde que vai? Parecido com o Brasil isso aqui, igual hoje em dia, né, cara? Pra onde que vai, né? Imposto de renda, essas coisas, IPVA que a gente paga, né, cara? Mano, não mudou nada, né? Que doideira, voltando pra aula. E por que os caras, eles colocam isso na carta? Aqui tem um dedinho já da ideologia socialista. Tá? A gente vai ver depois, na terceira aula, eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, e a gente vai entender que o socialismo já era uma ideologia meio forte já entre o povo russo. Né? E o socialismo trazia isso, né, cara, que a população, os operários, eles tinham que se apoderar do governo. O governo não era só coisa de pessoas eleitas, assim, por Deus, de pessoas escolhidas. Não, eram representantes do povo que estavam lá e tinham que prestar informações para o povo, satisfação para o povo de como gastava o dinheiro. É mais ou menos o que a gente entende hoje em dia que é administração pública, mas aqui no Brasil não funciona. Né? Mas lá os caras já estavam cobrando isso do Nicolau II e cobravam por conta dessas ideias que já estavam na cabeça deles. Então não era uma galerinha totalmente ignorante que estava indo lá entregar a carta para ele. Tá? Estas coisas, majestades, trouxeram-nos diante de vosso palácio, o palácio de inverno. Tá, que a gente acabou de ver. Estamos procurando a nossa última salvação. Nicolau II é você, cara. Se não for você, a gente dançou. Entendeu? Não recusai ajuda ao vosso povo. Destruir o muro que se levanta entre vós e o vosso povo. Ô Nicolau II, sai do palácio, cara. Vem conversar com a gente. Recebe a gente aí. Vamos trocar ideia. Porque a gente precisa de você. Você é a nossa única solução. Isso é interessante. O Nicolau II, a família real, eles se tornam parte da solução. Parte da solução. E não parte do problema. O problema são os outros. E nós precisamos de você, Nicolau II, para resolver isso daí. Professor, essa carta ela é entregue para o Nicolau II? É, eles fazem vamos dizer, uma manifestação pacífica. Opa, chegou uma mensagem no WhatsApp. Vai ficar assim mesmo. Essa é minha irmã de novo. Ô, Sandra. Pô, mano, é minha aula, velho. Dá licença, né? Enfim, os caras vão lá pra frente do Palácio de Inverno e entregam a carta e ficam lá esperando o Nicolau II vir trocar ideia com eles. Na esperança de que o Nicolau II vai ler a carta e vai falar: meu Deus, tudo isso está acontecendo no povo russo, eu não sabia. Ora, não, manda eles entrar, vamos tomar um café com essa galera aí. Né? Eles ficam nessa expectativa. Né? E o Nicolau II realmente dá uma resposta para eles. O Nicolau II fala: nossa, o povo está ali, né, na frente do palácio. Meu, preciso dar uma resposta para eles, eu vou responder. Olha lá. Nossa, professor, ele manda matar todo mundo? Manda, cara. Ele chega pro exército dele e fala assim: meu, tira esse bando de pobre daí, tira essa gentalha dele. Só que ele falou isso em russo, tá? E não língua portuguesa, porque ele era russo, tá? Cara, mandou matar todo mundo mesmo, cara. E, meu, os caras meteram bala, soltaram a cavalaria em cima do povo. Cara, tem autores que falam que no meio da plateia, né, um espetáculo do negócio, né, no meio do povo, da manifestação, tinha pessoas segurando retratos, assim, do Nicolau II, com vela. Era um negócio meio místico ali, meio religioso, tal, todo mundo meio que fazendo uma procissão. E os soldados, cara,
pau, meteram bala mesmo, sem dó, cara. Olha essa imagem, cara, que representa o Domingo Sangrento, né? A mãe morta abraçando a criança. Olha o olhar dessa criança de ódio, cara. É ódio, mano, sabe? É uma geração nova que tá vindo aí, cara, odiando o Nicolau II e a família real. Olha a espada com sangue, aqui alguém vai morrer aqui no fundo. Mano, treta, treta. E esse foi o Domingo Sangrento, mano. Saca? Que foi consequência da guerra contra o Japão, consequência das condições sociais, das condições políticas e econômicas que estavam rolando na Rússia. E esse ano de 1905 ele é muito importante, porque com o Domingo Sangrento você tem uma divisão ali, muito forte, porque se antes o povo russo olhava para o Nicolau II e falava: Nicolau, você é parte da solução, você é o nosso paizinho, nós te amamos, nós queremos você do nosso lado para ajudar a prosperar a Rússia. Se antes eles pensavam assim, depois acabou. O Domingo Sangrento colocou todo mundo contra o Nicolau II. O Nicolau II virou parte do problema, a família real virou parte do problema. Todo mundo entendia que isso tinha que acabar. E junta isso, esse sentimento de revolta, com as ideias socialistas que estavam, mano, bombando no coração de todo mundo ali naquela época. Estavam no pensamento, tinham comícios, tinham, né, grupos que debatiam as ideias de Marx, cara. Então você junta o sentimento de revolta com uma ideologia que propõe uma revolta social para tomar o poder, onde o povo tomaria o poder e criaria um governo para si. Mano, você tem todas as condições para treta, mano, para o pau comer. E é o que acontece, né? Nas fábricas que tinham na Rússia, o que vai acontecer? Greve. Ah, então você quer brigar, Nicolau II? Beleza, vamos brigar então. Trabalha aí. Pega a máquina aí, ó. Vem aqui fazer o serviço. Os caras param as fábricas, mano. Já era. E parou as fábricas, parou a economia. A economia não gira. Quebra o país. Entendeu? Pô, professor, então, o povo russo fez a greve, mano. Ô, meu amigo, não foi só a greve, não. Teve militares, mano, que participou dessa treta aqui. Dessa grande greve, dessa greve geral. Né? E o mais famoso, né, foram os caras da Marinha que tomaram o encouraçado Potemkin, que era um baita de um navio de guerra na época, cara, virou até filme, porque os caras tomam um navio, sabe, os caras vão navegar por alguns lugares da Rússia lá, levando a revolução, o governo manda outros navios lá para atacar um navio que estava de revolta, e alguns navios começam a ocorrer motins também, e, cara, vira uma treta ferrada, assim, virou um ícone da revolta, o encoraçado Potemkin. Inclusive, essa treta com o navio vai inspirar uma revolta no Brasil, cara. Os marinheiros lá no Rio de Janeiro vão fazer um negócio que eu só vou contar na outra aula sobre o Brasil, eu não vou contar agora não, tá? E também não vou contar como é que termina a parada aí do encoraçado Potemkin. Tá bom? Eu quero que você pesquisa, abra no Google aí, pesquisa o que foi essa treta, foi muito legal. E coloca como resposta aí no nosso comentário para os futuros, né, internautas que estiverem assistindo essa aula aí. O que aconteceu com o encoraçado Potemkin, como é que terminou tal, e como que isso inspirou. É mesmo. Acho que eu vou colocar uma pergunta dessa na prova, né? Sobre o encouraçado Potemkin, como é que ele inspirou a Revolução Russa. Pô, legal, boa pergunta, uma boa pergunta. Você acha que o fato dos marinheiros terem tomado um navio de guerra, né, e terem ficado do lado dos revoltosos, você acha que isso ajudou a Revolução Russa? O que você acha? Comenta aí. Comenta aí no nosso vídeo aí, tá? O fato é que isso aconteceu. Beleza. E, além disso, surgiu na Rússia os famosos sovietes. Lembra que a gente estava falando? São sovietes, sabe? Esse monte de bolinha amarela aqui, ó, no mapa russo. Eu tô brincando, tá? Professor, como assim sovietes, mano? Que negócio que é esse? Os caras já tomaram navio de guerra, já pararam as fábricas e surgiu esse tal de sovietes? Se você lembrar da primeira aula que eu dei sobre a Rússia, eu falei que a Rússia é um país continental, várias línguas, vários hábitos, vários costumes, né? E o Nicolau II segurava todo mundo ali na rédea curta, tá?
Tá? Então, quando os caras rompem com o Nicolau II, depois do Domingo Sangrento, e falam o seguinte, mano, esse cara é um pateta, esse cara não sabe de nada, vamos mandar ele pastar e vamos fazer o nosso próprio governo. É exatamente isso que vai começar a surgir. E esses sovietes são núcleos, cara, de administração, formado por quem? Operários, camponeses e militares de baixa patente. Então, em algumas regiões da Rússia, em algumas cidades, o próprio povo se organizou para criar um conselho administrativo. Ué, professor, mas o governo aceitou? Dane-se o governo. Ué, mas eles não estavam preocupados com o governo? Não, eles se tornaram governo. Entende? Aquela região, aquela cidade não respondia mais para o Nicolau II. Não respondia, foi uma quebra de hierarquia, uma quebra total. Então os caras começaram a tocar a própria vida, cara. E esses sovietes, eles eram ao mesmo tempo poder executivo e poder legislativo. Por quê? Porque os caras criavam novas leis e executavam elas. E eu não coloquei aqui, mas eles também eram poder judiciário também. Então muitas tretas, muitas pendengas eram resolvidas ali. Né? Então isso, mudou pra caramba. Os aristocratas começaram a perder poder, a igreja começa a perder poder, a ideologia socialista começa a se tornar mais forte nesses grupos. Então, tipo, cara, a Rússia começa a se tornar outra coisa depois do Domingo Sangrento. Entende? A população começa a tomar as rédeas nas mãos e fala, nós vamos governar esse negócio do jeito que a gente quer. Ah, o professor Nicolau II foi lá e pá, matou todo mundo e fez um sábado sangrento. O cara esperou, né? A outra semana. Não, vai no sábado agora, porque domingo deu merda. Vai no sábado. Né? Não. Turma, presta atenção. O Nicolau II, ele não era tonto. Não era tonto. Tá? Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele falou, mano, ferrou. Não tem como eu lutar contra todo mundo. São 160 milhões de pessoas. Pô, peraí, né? Calma lá. O que o Nicolau II vai fazer? E assim, a guerra contra o Japão tinha terminado. Fazia pouco tempo. O governo estava meio capenga ainda. O governo já vinha capenga. Lutou. Perdeu a guerra contra o Japão. Ficou mais capenga. Fez o Domingo Sangrento. Pá, arrumou treta com o povo. E, sabe, os caras estão quase engatinhando já. Né? O Nicolau II ele vai falar uma coisa que vai aplacar um pouquinho a ira da galera. Ele vai falar o seguinte, olha, vou convocar a Duma. Sacou? A Duma. Ah, professora Duma, o que é isso? Um parlamento, mano. Um parlamento. Então, o parlamento ele já tem um caráter assim, menos, como é que eu posso dizer? Menos absolutista. Né? A Duma já tem um caráter assim, um pouco mais republicano, vamos dizer, porque você tem deputados, você tem, né, pessoas escolhidas pelo povo para poder participar da administração do governo. E era já uma demanda da galera, né? Ó, nós queremos participar do governo. No qual você lembra da cartinha que eles leram lá? Que eu li para vocês, né? A carta colocava isso, né? Ó, a gente quer saber o que está acontecendo. Então ele resolve acalmar a ira da galera. E eles criam uma Duma, eles montam mesmo um parlamento, com deputados, cara, que representam a população e que representa a camada, né, mais pobre, né? E a Duma ela tem essa característica aqui, né? Você tem o primeiro-ministro e você tem o conselho de deputados. E esses caras aqui, esse cara tem o poder executivo, o poder legislativo, eles criam leis, eles executam leis, no mesmo esquema que eu falei para vocês lá da Inglaterra, né, nas revoluções inglesas, tá? Você deve estar pensando assim, ah, professor, então esses caras aqui agora partiram pro arrebento e começaram a limitar o poder do Nicolau II, começaram a tomar o poder político da mão dele, né? Sim. Essa primeira Duma que surge aqui, surge com esse caráter. Os caras partem para cima mesmo do Nicolau II e querem tomar o poder político na mão deles, cara, né? Por quê? Porque basicamente a galera que estava formada, estava compondo esse parlamento, né? Você tinha burgueses, você tinha intelectuais, você tinha, né, líderes de sindicatos, você tinha uma porrada de gente aqui. Os caras tinham essa linha, tanto socialista como democrata. E independente de ser socialista ou democrata, esses dois grupos tinham algo em comum: acabar com o absolutismo. Isso fazia esses dois grupos serem unidos, tá? Apesar de cada um ter uma opinião política diferente do outro, né? Só que daí, cara, o Nicolau II odiou, mano, isso daí, né? Tipo, peraí, papai não gosta de vocês, mano. Vocês estão querendo tirar o meu poder? Vocês estão me zoando?
Professor, mas ele tinha poder para ir lá e fechar, acabar com a Duma? Tinha, né? O poder político dele dava essa autonomia para ele encerrar a Duma e mandar e acabar com o parlamento a hora que ele quisesse. E quando que ele faz isso? Ele faz isso, sabe quando? Quando as tropas que estavam lá, né, que tinham acabado de perder a guerra lá pro Japão, os caras voltam, né? Quando essas tropas chegam e ele tem força novamente para poder perseguir e derrubar seus opositores, aí ele fica tipo, opa, fica bravão de novo, epa, agora eu voltei, agora eu não gosto mais de negócio de Duma não, e eu vou fechar essa bagaça. E ele fecha, mano. Ele dissolve, ele acaba com essa Duma, que era uma Duma mais revolucionária. E aí, para não deixar a galera tão brava, tipo, Nicolau II acabou com a Duma, ele é do contra, tal. Não. Ele acaba com a Duma, mas aí ele vai criar uma outra Duma do jeito dele. Tipo, essa daí não tá legal não, essa daí eu não gosto não, vou criar uma do jeitinho que eu quero, tá? E, cara, é muito parecido ali o que ocorre também, né, cara, no início da nossa monarquia aqui no Brasil, né, cara? O Pedro I fez muito isso também aqui, né? Não estou lá dos deputados e fechou e chamou outra galera do lado dele, até criar uma constituição que ficasse do jeitinho que ele gostava. É típico de imperador fazer isso aí. Eu não gosto desses caras que estão tirando meu poder, não. Muda, troca, troca. E o Nicolau II fez isso. Fechou aquela Duma revolucionária, criou uma Duma que fosse com o jeitinho dele. Mas como que essa Duma, professor, com o jeitinho dele? Ora, com pessoas que apoiassem o governo e ao mesmo tempo, né, vai representasse a camada mais pobre. Então você tinha uma burguesia, você tinha aristocratas, a galera que já era meio parça do Nicolau II. Tá? Então ninguém aqui ia falar besteira de tipo, vamos criar uma lei para tirar o poder do Nicolau II? Nenhum besta que ia fazer isso, porque eram todos amigões. Eu escolho você, você me apoia, eu te apoio e pum, e a gente finge que tem um parlamento na Rússia para ninguém mais pegar no meu pé. Pô, era um negócio mais ou menos assim. Tá? Então, essa Duma que ela vem, ela agrada o Nicolau II, porque agora o papai gosta de vocês, papai Nicolau II. Aí você pensa, nossa, professor, ia resolver o problema, né? Não, porque daí o Nicolau II, eu acho que ele pensou assim. Eu acho que ele sentou lá no palácio de inverno dele, na cadeira dele, pegou um chimarrão russo, igual eu tô fazendo aqui, né? Eu nem tomo um chimarrão lá, mano. Que doideira. Aí ele pensou o seguinte, cara, tá tudo ferrado aqui no meu país. O povo tá bravo comigo, perdemos a guerra contra o Japão, tô sem dinheiro, o país tá quebrado. Aí ele pensou assim, o que será que eu posso fazer para ferrar mais ainda as coisas? O que será? Aí eu acho que veio um diabinho no ouvido dele e falou assim, entra na Primeira Guerra, mano. Vai lá. Entra na Primeira Guerra que você vai ferrar mais dentro do teu país. Aí ele falou, é isso que eu vou fazer. Eu vou entrar na Primeira Guerra. E ele foi para a Primeira Guerra, mano, em 1914, no meio de toda aquela situação. Para quem viu meu vídeo lá sobre a Primeira Guerra, sabe um pouco mais desse assunto aí. Se você não viu, vai lá assistir agora, mas deixa acabar esse vídeo aqui primeiro, tá? Só falta 1 hora de vídeo, depois você vai lá ver o vídeo da Primeira Guerra. Então o Nicolau II, mano, ele tá nessa situação louca, o país todo ferrado, tudo acontecendo, e ele vai pra Primeira Guerra, mano, porque ele acha que vai ganhar, né? E, assim, pra gente aqui no século XXI, em 2020, olhar pra isso e falar, pô, Nicolau, não dá, né, velho? A gente fala isso. Mas naquela época, turma, todo mundo que foi pra Primeira Guerra achou que ia ganhar. Todo mundo achava que ia ganhar. Os franceses, nós vamos ganhar. Em um mês a gente mata todo mundo e pá. Os alemães, não, em uma semana a gente ganha. Os russos, não, 10 dias acabou essa guerra. Todo mundo se achava, né, o bambambam, e isso tem a ver com uma outra ideologia, que é o nacionalismo, que eu comento também lá na minha aula sobre ideologias, que está aí nas playlists da vida, procura lá, tá? E é nesse contexto, cara, e você deve estar pensando assim, professor, deu errado isso, né, pra caramba. Mano, e como deu errado, cara?
deu muito errado. Você não tem noção, porque os caras foram pra guerra e acabou a nossa aula. Professora, a Rússia foi pra guerra no meio de toda essa treta. O que, que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu? Assista a nossa aula de número 3, meu querido. Tá aí, ó, deve estar aparecendo em algum lugar aí dos Paranauê do YouTube. E se você assistir, você já vai saber o que aconteceu, mano, na Primeira Guerra com a Rússia, cara. Vixe, mano, que treta alta é essa, mano? Que treta alta é essa, né? Ou você também pode assistir lá meu outro vídeo que fala sobre a Primeira Guerra e lá eu conto o que aconteceu com a Rússia, tá? Também na Primeira Guerra, tá bom? Bom, é isso daí, pessoas. Era isso que eu queria contar para vocês, né? Essa situação russa aí, nesse ambiente totalmente transtornado que os caras estavam vivendo. E é isso aí, aquele abraço, vocês foram maravilhosos e um chimarrão para alegrar. Fui!